tudo bem? Está começando mais uma Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Um momento para você conhecer as mulheres de destaque, as mulheres de personalidade da nossa cidade. E hoje estamos recebendo a Marcela Pinotti, que é formada em Relações Públicas e trabalha na área de comunicação em Rio Preto. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Marcela. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu queria que você contasse para a gente como que a Relações Públicas entrou na tua vida. Eu passei na faculdade de comunicação social, né? Na realidade eu queria fazer jornalismo, mas aí deu alguns problemas lá na PUC de Campinas, que é onde eu fiz a faculdade, aí eu fui para propaganda. Não me identifiquei muito na área de propaganda e um dia eu estava sentada na escada por conta de uma greve que não tinha aula, aí uma professora passou, me viu e falou assim: Marcela, o que você está fazendo aí? Eu falei: ai, propaganda está em greve, não tenho aula, tô aqui. Ele falou: mas Relações Públicas tem, vai ter uma palestra muito boa agora com uma professora espetacular, vamos lá. Aí eu fui, me identifiquei muito, no dia seguinte eu já fiz minha transferência, acabei sendo estagiária dessa palestrante por 2 anos, ela me abriu grandes portas e acabei me formando em Relações Públicas. Marcela, explica para a gente a diferença do jornalismo para relações públicas e para as assessorias que a gente vê hoje, que geralmente são jornalistas que dominam esse mercado. Olha, eu falo que o Relações Públicas ele é o coringa da comunicação, porque você pode trabalhar nos 3 segmentos, de propaganda, de jornalismo e de relações públicas propriamente dito. O Relações Públicas, eu digo que ele tem um jogo de cintura muito maior do que os outros comunicadores, né? Não estou querendo me gabar, nada disso, mas a gente tem um perfil um pouco diferente do jornalista e do publicitário. O publicitário ele fica focado mais em criação, em arte, em ter aquelas grandes campanhas. O jornalista ele quer escrever as grandes matérias, o que sem eles a gente não saberia das notícias. E o Relações Públicas ele busca trabalhar com todos os públicos, tanto o interno, o externo e o misto. Então é uma mistura geral que isso eu acho que encanta todo mundo. Quando você saiu da faculdade, já veio para Rio Preto para começar a trabalhar? Eu trabalhava no Shopping Iguatemi, em Campinas, e ainda eu fiquei um tempo lá, eu cuidava da parte de promoção e eventos do Iguatemi, e depois a gente resolveu vir para Rio Preto e montar uma agência. Antes, há 10 anos, não ouvia se falar muito em agência de comunicação. Como que a coisa explodiu, na sua opinião, Marcela? Eu acho que ela explodiu nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, 15 anos, por conta de que quem não se mostra não é lembrado, né? Então, e o avanço das grandes faculdades, nós temos várias faculdades hoje de comunicação, de propaganda, de jornalismo, de relações públicas, pelo Brasil todo. Antigamente, só os grandes centros é que tinham essas faculdades, então eu acho que isso fez com que crescesse a demanda. E você sempre foi de Rio Preto, então? Sim. Só saiu de Rio Preto para poder estudar? Sim, eu sou nascida e criada aqui, só saí para estudar e fui para Campinas. Aí você se casou aqui em Rio Preto também, teve seus filhos? Eu me casei aqui, mas o meu ex-marido é de Campinas, aí a gente se casou e viemos para cá, na época. E como que foi o início do mercado aqui em Rio Preto? Que não é fácil para ninguém, atualmente não é, acho que antes também não seria, né? Não, foi muito complicado. O começo da nossa caminhada na agência foi muito complicado, foi bastante cheio de pedras, mas ao longo desse período, a agência na época se destacou, foi uma das maiores agências. Hoje eu tenho uma outra agência, né, em carreira solo, não faço mais parte dessa sociedade, mas na época a agência trilhou arduamente, vamos dizer assim. Eu costumo sempre perguntar para as mulheres que vêm aqui como dividir o trabalho da maternidade. O que você fez na época, quando começaram a chegar os filhos? Carregava junto, olha, tem algumas passagens super interessantes, né? Atendendo telefone, escrevendo e chacoalhando o carrinho com um pé, amamentando e digitando. Eu sempre carreguei meus filhos. Essa semana mesmo eu me lembrei com o Juliano de uma passagem, algumas, né, engraçadíssimas. Eu fazia os eventos lá do Rio Preto Shopping, né? E eu sempre contratava uma recepcionista a mais como babá, né? Vestia com a roupa do evento para poder cuidar, porque aqueles meninos ficavam soltos
ambiente, correndo para lá e para cá. E um dos seguranças falou para mim, dona Marcela, a senhora está vendo que o seu menino está correndo para cima e para baixo? Eu falei, tô. Só fique esperto com as portas, porque loirinho, né, fácil de ir embora e alguém roubar. Mas eu sempre administrei carregando junto, mãe sempre me ajudou. Secretária do lar, então, mas é uma fase boa, mas complicada, né? Porque eu sempre trabalhei muito, mas eu acho que eu nunca deixei de ser uma mãe participativa. Porque hoje em dia é comum, né? A mulher, ela trabalha e ela também quer ter a família dela. Então, a gente tem que se desdobrar, né, Marcela? Sim. Na realidade, a gente tem uns 4 turnos, né? Tem pessoas que falam, eu trabalho 2 turnos. Eu acho que a mãe, a mulher, ela trabalha uns 4, 5, né? Dependendo do que ela trabalha, dependendo da quantidade de horas. Eu sempre acordei muito cedo, fui dormir muito tarde e para dar conta de tudo, né? E você, como profissional, também não pode parar no tempo. Tem que estar sempre se informando, se reciclando. Sim. Viajei muito já, trabalho e nessa hora você precisa ter um respaldo da família, né? Do pai, da mãe, de babá, de secretária doméstica e eu sempre contei com isso, com respaldo. E assim, durante esse percurso, a sua vida profissional no auge, você casada, aí veio a surpresa, que foi, me parece que foi um problema de saúde com o seu filho. Sim. É que realmente a sua vida parou naquele momento, que a gente sempre conversa às vezes fora, e você sempre comenta isso comigo, né, Marcela? Sim, durante o período que meu filho fez tratamento, eu trabalhava, mas eu trabalhava após o tratamento, né? Ele fazia quimioterapia toda quarta-feira, quinta e sexta eu não trabalhava. Aí eu trabalhava sábado, domingo, segunda, terça. E à noite, quando ele estava do meu lado, e algumas coisas eu deixei de fazer, né? Alguns eventos eu deixei de organizar, assim, para me dedicar a ele, e não me arrependo. E você, falando de Barretos, lá é um trabalho fantástico que eles realizam. E você conheceu isso bem de perto, pelos dois lados, na verdade, né? De quem tem da profissional e da mãe que estava levando o filho para o tratamento também. Sim, eu já conheço eu conheço o trabalho de Barretos porque meu filho fez tratamento lá e também porque o McDonald's, né, que é um dos clientes que eu atendo, faz o McDia Feliz e a gente também doa a renda para Barretos. Então eu conheço a fundo o trabalho deles. É fantástico, é um trabalho muito humano. Depois que tudo isso aconteceu, a Marcela desacelerou um pouquinho ou ela continua aquela Marcela que não para? Então, mais ou menos, né? Eu desacelerei em alguns trabalhos, mas em compensação eu sou acelerada porque eu acho que eu sou hiperativa. Eu brinco que se eu fosse diagnosticada hoje, né? Se eu tivesse nascido hoje, com certeza eu tomaria esses remedinhos, com certeza faria muita terapia, estaria em muitos esportes, porque eu sou ligada na 220, na 500. Algumas coisas eu deixei de fazer, Vanessa, a gente já conversou. Alguns eventos, principalmente, que eu acho que me faziam ficar muito ausentes do convívio familiar. Mas, em compensação, eu me dedico a outros trabalhos onde eu trabalho intensamente, mas eu volto para casa todos os dias num horário mais fixo, assim, né? Digamos assim. Marcela, infelizmente você perdeu o Matheus. E só que você tem uma ligação com o Juliano inacreditável. Eu estava comentando com você antes do programa começar, das fotos de vocês no Facebook. Mudou muito? Então, eu não sei se mudou, né? Porque não dá para fazer comparativos. Hoje ele está com 17 anos e meio. Nós somos muito companheiros, muito mesmo. A gente se diverte muito juntos. É uma relação de mãe e filho, amigo e amiga, né? Que eu acho que isso é fundamental para o crescimento do jovem, do adolescente. As pessoas às vezes falam, você tem um adolescente em casa, Falo, olha, gente, eu não conheço esse porque lá em casa a gente se dá tão bem, é uma paz tão grande, é um relacionamento tão bacana entre eu e o Juliano, e eu não tenho esse que adolescente é insuportável. Tem algumas coisas de adolescente, mas que você também tem que respeitar, tipo, às vezes ele entra no quarto, ele fecha a porta e vai ouvir música alto. Que é o espacinho dele, é o espaço né, dele. Marcela? Eu tenho que respeitar isso. E eu brinco que nem para chamar para comer eu entro no quarto. Eu mando um WhatsApp, tá na hora de comer, tá afim? E se também não tiver, depois ele come. Eu juro que eu tenho uma coisa meio
meio suave, digamos assim. Será que não está aí o segredo, você respeitar o espaço dele? Porque às vezes o pai, ele quer invadir muito a vida do adolescente, né? Eu acho que quando você passa confiança e respeita o espaço, eles ficam mais tranquilos. Pode ser. Em casa sempre teve uma coisa, até enquanto o Matheus esteve conosco também. Tudo é sim. Agora, na hora que eu falar não, é não. Entendeu? E aí não tem, mãe, não existe isso. Se eu falar não, é não. Então, assim, tudo é sim, sabe? Eu acho que tem algumas coisas no caminhar com os jovens hoje que não é que é mais fácil falar assim, eu não vejo por que falar não. Agora, aquilo que é necessário falar não tem que ser falado e ponto final, e não tem jogo de chorar, se lamentar, fazer birra, bater porta. Não e acabou. Eu vejo algumas amigas que têm filhos mais velhos. O meu tem 4 anos, é pequenininho, mas assim, a gente já fica preocupada, é claro. Uhum. Eu sempre reforço para ele, João, a mamãe é sua amiga. Uhum. Você tem que contar tudo para a mamãe. Eu acho que essa é uma grande preocupação dos pais hoje. É que os filhos contem as coisas, porque são... O mundo oferece tanto para eles, né, que a gente fica um pouco assustada. Mas também, eu acho que tudo também é a base familiar, a base do trilhar da fé, do caminho que você tem, daquilo que você mostra para educar seus filhos, né? Se você tem uma casa onde tem paz, harmonia, tem base religiosa, uma base cristã, eu acho que dificilmente você vai perder a linha da educação do seu filho. Você estava falando de fé. Uhum. Você é uma pessoa de muita fé. Sou. Né, quando a gente conversa fora. Depois de tudo que aconteceu com o Matheus, isso aumentou ou você já era assim? Eu sempre fui, mas é óbvio que aumentou. Na realidade, durante o tratamento do Matheus, você vai lembrar, eu fiz aquela corrente da hora da misericórdia, das 3 horas da tarde, e isso, quer dizer, eu já fazia, né, essa oração das 3 horas da tarde e tudo se intensificou. Mas eu acho que, como eu sempre fui uma pessoa muito, eu digo que eu sou uma pessoa católica espiritualizada, eu sou religiosa, mas eu abro para todas as religiões, eu leio sobre tudo, já frequentei várias coisas e não me arrependo. E eu acho que hoje é mais intensificado em função da minha maturidade, né? E quando você põe Deus acima de tudo e assim... Eu sempre escrevo, você já deve ter recebido, Deus no comando, sempre. É uma realidade, Deus no comando, sempre. Na hora que você entrega seus problemas, e não é fácil, né? E é lógico, de vez em quando eu titubeio, óbvio, né? Você fala assim, nossa, mas será? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que esse exame que eu fiz vai estar tudo bem com a minha saúde? Né? Aí você fala, uai, cadê aquela mulher de fé? Né? Lógico, de vez em quando você dá uma escorregada, mas na hora que você coloca Deus acima de tudo, você vê que é tudo tão mais fácil, né? E a gente tem mania de complicar, né, Van? É verdade. Nossa, a gente tem mania de complicar. Acho que a gente aumenta os problemas também, né? A gente fica numa preocupação boba, né? E eu acho que assim, a gente se colocar no lugar do outro... É tão mais fácil. É muito mais fácil. Sim, eu falo sempre isso. Vamos nos colocar naquela situação para ver como a gente vai reagir, né? E sem julgar, de preferência. Você se imaginava uma mulher tão forte? Porque eu acho que você é muito forte. Eu não sei. Não sei. Eu acho que é uma, assim, de ficar ao teu lado, a gente sente, eu sei que você ficou emocionada, eu falei isso, mas de ficar perto de você, a gente sente a tua força. Eu acho que é essa frase que você falou agora, é por Deus estar no comando. Né? Muitas pessoas eu falo que tem o poder de você olhar para elas e ver Deus, ver o amor de Deus. E você está fazendo algo para transformar isso em verdade, que é o trabalho que você faz lá no Jardim da Paz com as mães. Como que está sendo esse trabalho, Marcela? Muito maravilhoso. Nossa, o começo eu falo que foi meio que um parto, né? Quando eu cheguei para o Júnior, né, que é um dos diretores do Jardim da Paz, e propus esse trabalho, tudo, ele falou, você está preparada? Eu falei, tô. Né? Enchi o peito e falei, tô. Quando foi chegando as vésperas do evento, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu estou preparada para isso? Mas vamos embora, né? Comecei, agora vamos embora, porque eu não sou de voltar atrás.
Aí eu confesso para você que a cada evento, sabe, dava nó na garganta, dava dor de estômago, eu falava, meu Deus, e agora? Mas aí você vai vendo o resultado, você fala, nossa, é isso mesmo. E eu sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho, né? De ajudar os próximos, de fazer essas campanhas. E sábado agora eu estava na campanha da caminhada de doação de medula. Eu adoro. Se eu pudesse só fazer esse tipo de trabalho, juntar o meu trabalho como profissional de comunicação para esse tipo de ação, era o que eu mais queria, fazer só isso na vida, né? E tudo começou, assim, era uma missa no início? Não. Ou você já tinha a ideia de fazer algo grandioso? Porque hoje já está, são centenas de pessoas que vão toda semana. Não, as missas, elas ocorrem, né? Eu tinha ideia mesmo de fazer um grupo de apoio, mas não só para mães. Na realidade, acontece que hoje a gente tem muitas mães que passaram pelo que eu passei. Os jovens hoje, infelizmente, eles estão partindo muito cedo, em função de achar que pode tudo, né? Que o carro nunca vai bater, que as drogas são legais, que bebida e direção combinam, enfim. Os jovens, eles são muito destemidos e acabam que eles vão lutar com uma coisa que se chama morte, que o vencedor é o inimigo, né? Então, eu tenho muitas mães lá no grupo, mas é aberto para todas as pessoas que estão passando pelo luto. É um trabalho muito bacana, Vanessa, você está convidada a ir lá. Você já me convidou várias vezes. Como que é essa situação do luto? Ela tem fases, né? O luto ele tem fases. Eu estava lendo uma vez, por causa da minha tia, que perdeu a minha prima, são períodos. E a pessoa, ela vai... Eu acho que quando ela tem ajuda, ela consegue alcançar a próxima etapa mais rápido. Porque de luto ela vai ficar eternamente, eu acredito. Depende de quem morreu, sim, ela vai ficar eternamente. Eu creio que uma mãe vai ficar eternamente de luto, né? Agora, quando você perde um primo, um tio, uma avó, se passa por um período e depois a vida faz... não é esquecer, mas ela te mostra outras coisas na vida e você vai ficando menos triste. É interessante essas fases do luto, né? Elas estão nos livros, mas às vezes eu questiono. É óbvio que o primeiro ano é o pior de todos, né? Porque você vem com todas aquelas datas comemorativas e que são muito complicadas, né? Primeiro aniversário, primeiro Natal, primeiro Dia das Crianças, como foi meu caso, e caso de tantas outras mães, é tudo muito difícil. Com o passar do tempo, você tem altos e baixos, né? Eu digo isso por mim e pelo grupo que eu acompanho. Só que vai mudando, você vai colocando algumas coisas na sua rotina que não faziam parte dela. Eu me acabei de tanto trabalhar, você lembra disso, né? Trabalhava feito uma louca. E aí eu fui vivendo. Mas é óbvio, quando eu chego em casa... é outra coisa. Eu brinco que eu não dou show na rua, né? Porque se for para dar show, eu cobro ingresso. Você já ouviu essa frase da minha boca. Já. Então, essas coisas da fase existem realmente, elas estão nos livros, mas uma mãe que perde um filho, ela sempre vai ter fases de baixo. Ou porque você foi convidada para ir... O ano passado, um dos amiguinhos do Matheus me ligou convidando para ir na formatura dele. Nossa, eu desabei, entendeu? Estava super bem e de repente você desaba, você fala, nossa, meu filho não vai se formar, não é? Então depende, mas a vida segue. E como que a pessoa tem que fazer para participar desse grupo, Marcela? Olha, só aí, o nosso próximo encontro de alma será dia 24 de setembro às 7h30 da noite, é gratuito, não precisa fazer nada, só chegar lá que eu vou estar recebendo na porta. Aí tem uma palestra? Tem uma palestra. A próxima palestra vai ser uma palestra bem interessante, porque a profissional é uma profissional de psicologia, mas ela é uma mãe que perdeu um filho. Ela é de ilha, solteira e virá para participar conosco do evento. Então, além dela falar como profissional, ela vai falar como uma mãe que passou por esse processo de luto, né? E que passa por esse processo de luto, né? Tá certo. Daqui a pouco a gente vai continuar conversando. Tá bom? Tá ótimo. O Identidade Feminina vai para o intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá.
Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Estamos de volta com Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Você nos assiste pelo canal 4 da NET e também pelo site da Câmara. Hoje estamos recebendo a Marcela Pinotti, que é Relações Públicas, trabalha na área de comunicação em Rio Preto. Você tem um cliente muito especial, conhecido mundialmente, que é o McDonald's. Eles têm um sistema diferente de trabalho. Eu pude conhecer de perto. Como que foi essa relação para você começar a trabalhar com eles? Nossa, eu trabalho há tanto tempo para o McDonald's, acho que teve alguma indicação, porque eu sou assessora de imprensa do McDonald's há exatos 21 anos. Foi quando teve a troca, né? O McDonald's daqui era da corporação e aí houve a troca para o franqueado. E aí eu fui convidada para ir a São Paulo, participar de um curso. E junto com o franqueado veio a assessoria de imprensa local. Então foi daí. E desde então eu estou com o McDonald's atendendo Rio Preto e Catanduva. É um cliente diferenciado, a gente pode dizer isso, porque eles têm um sistema de treinamento de funcionários para atendimento dos clientes, é muito diferente. Sim, existe um treinamento todo próprio deles, todo mundo passa por todas as áreas, todos os dias os restaurantes são checados na hora que fecha e na hora que abre, toda a parte de limpeza, de higiene, de maquinário, dá-se oportunidade para os jovens iniciar a carreira lá dentro e quem começa normalmente faz carreira lá, Cresce, a maioria né? Cresce profissionalmente, a maioria dos gerentes, todos começaram como atendentes, então é um cliente diferenciado sim, tem todo um treinamento, inclusive para a gente, né, para poder trabalhar na área de comunicação, você também recebe um treinamento próprio. Falando um pouquinho do mercado, nos últimos anos foram criadas muitas assessorias de comunicação, assessorias de imprensa. Como que você avalia esse setor nesse momento, Marcelo? Olha, eu acho que desde que trabalhe adequadamente, né, com os clientes, eu acho perfeito, porque todo mundo precisa de um bom assessor de comunicação ao seu lado. Toda empresa, toda entidade, toda indústria, todo profissional liberal, se tiver um serviço, um trabalho a ser apresentado para a comunidade, e se ele tiver um profissional de comunicação bom, do seu lado que possa assessorá-lo, eu acho que é muito gratificante, tanto para ele como para a comunidade. E Rio Preto acabou sendo o polo para a abertura dessas empresas, né? Porque é uma cidade que está rodeada de empresários, empresas de grandes nomes. E eu acho que o fato da gente ter faculdades de comunicação gera o crescente número de assessorias de imprensa e de agências de publicidade também, né? Na realidade, nós temos muitas agências de publicidade aqui também em Rio Preto, né? E você estava falando da faculdade, você foi uma pessoa que deu muita oportunidade para quem estava começando. Isso também eu acho que é importante para o profissional que tem uma empresa nesse setor. É verdade. Muitas pessoas que eu vejo aí no vídeo ou nas redações dos jornais passaram pelo trabalho ao meu lado nas agências. Eu falo, minha mãe sempre conversa comigo, eu sempre falo isso para as pessoas, que se a gente não está aqui para passar o pouco que a gente sabe, não tem um porquê. E você fez muito isso. É interessante você passar conhecimento, né, para as pessoas. Né, eu acho que é importante se passar esse conhecimento para esses jovens que estão começando agora, porque nem sempre só a faculdade dá essa oportunidade, né? A faculdade fica muito restrita aos ensinamentos, mas não à prática, né? E quando você coloca no mercado já funciona de outra maneira, né? Em eventos principalmente, você tem que ter um jogo de cintura gigante, porque você tem que ter o plano A, o B, o C, um abecedário inteiro. E até em assessoria de imprensa, né? Porque às vezes você tem algum cliente que passa por alguma crise e se você não tiver jogo de cintura, e esse jogo de cintura você não aprende na sala de aula, você só aprende no dia a dia mesmo. Para matar um pouquinho a curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, como lidar com uma crise, por exemplo? Um cliente seu tem uma crise.
se é que você pode dar algum exemplo, tá? Ou citar para a gente. Como que o profissional tem que agir nesse momento? Primeiro, verificando exatamente tudo o que aconteceu. E eu acho que a gente não pode sonegar as informações para a imprensa, não. Eu sempre disse isso para os meus clientes. E a gente sabe convidá-los para vir na nossa casa, né, para a nossa imprensa. Quando a gente tem alguma coisa boa para mostrar para eles, a gente tem que saber convidá-los também, recebê-los para apresentar esse momento de crise. Então, vamos acudir todo mundo, se teve algum dano, alguma pessoa, algum cliente, vamos solucionar, vamos dar atendimento primeiro a esse cliente, né, se é que teve algum cliente, vamos resolver e vamos conversar com a imprensa, colocar as cartas na mesa. Isso é o segredo, né? E você só combate uma crise com grandes matérias positivas posteriormente. Então, ninguém está livre de passar por uma crise hoje. Então, se passou por uma crise hoje, abre as portas, explica, coloca todas as cartas na mesa. E após, vamos fazer um bom trabalho de imagem novamente para reverter essa situação. Tem um amigo que fala que quando a empresa não fala a verdade ou a pessoa, ela acaba apanhando 2 vezes. Sim. Se ela fala a verdade toda de uma vez, ela apanha uma vez só. Sim. Eu acho que é bem assim mesmo, né? Eu tive um cliente lá no passado que a gente tinha muitas crises, né? Era um órgão de saúde e tratar com saúde, você sempre tem muita crise, porque você está lidando com vidas humanas. E realmente, na época, teve um lote de um medicamento que veio errado. E foi uma coisa muito trágica, porque causou danos, né, a algumas pessoas. E a minha postura foi, nós vamos pegar o lote, vamos apresentar esse lote, chamar todos os envolvidos, esclarecer tudo e averiguar tudo. Tem que fazer uma sindicância. Se a gente sabe chamá-los para falar de uma cirurgia nova, nós temos que chamá-los e falar, olha, realmente teve um erro. O erro não é nosso, mas nós vamos assumir o que aconteceu. O erro veio lá de cima, de quem produziu esse medicamento, mas a gente tem que assumir sim. E dar todo o respaldo à família, no caso, que era, né? Você gosta tanto de trabalhar com comunicação que até dentro da igreja você deu um jeito de colocar em prática isso. Uhum. Hoje existe a Pastoral da Comunicação na Menino Jesus de Praga, porque você que implantou. Não, isso? Como que foi? Não, eu fui convidada a participar, já havia a Pastoral da Comunicação lá, na época até da Cecília Demian, eu creio que ela que tenha implantado. Ela que me convidou. Como que é? Nós temos o jornal da paróquia, que sai mensalmente, com matérias dos eventos, matérias da própria liturgia. E eu faço parte do jornal. E eu também faço parte da Pastoral Diocesana, também com informações sobre a nossa religião. E é interessante ficar perto dessas pessoas. O Padre Silvio, por exemplo, é uma pessoa interessantíssima. Abençoada, tem né? várias histórias, ele ajuda muitas pessoas, ele tem um trabalho super atuante. A gente acaba crescendo mais profissionalmente lidando com essas pessoas, né? Olha, tudo é crescimento, né, Vanessa? E assim, eu brinco que eu tenho clientes tão diversos, né? Eu vou de um cemitério Jardim da Paz a um McDonald's, a uma perfumaria, a um sindicato moveleiro que atende várias pessoas, aí de repente eu me pego fazendo uma campanha de doação de medula. Então, assim, é tudo tão amplo, diversificado, que é generoso trabalhar com isso, né? Porque você cresce espiritualmente, trabalhar na igreja, você cresce espiritualmente, eu falo que eu alimento minha alma, né? Eu alimento o meu ser e participo de tudo. É muito prazeroso, eu gosto muito. Eu brinco que eu amo o que eu faço, né? Semana que vem a gente tem lançamento do MEC Dia. Eu amo, gente, poder ficar perto dessas crianças. Você estava falando da campanha para doação de medula, para as pessoas se cadastrarem. Teve essa campanha, vão ser realizadas mais campanhas? É assim, teve a caminhada sábado agora, né, que eu fui convidada a ajudar na divulgação. E aí, conversando com a pastora, que é de uma igreja, eu já cresci os olhos e falei, nossa, vamos levar a campanha para dentro do sindicato moveleiro. Lá a gente tem várias indústrias, nós precisamos, porque nós temos um monte de funcionários e dá para a gente fazer várias captações. Aí, nesse meio tempo, eu já conheci o Capitão Anderson, que tem uma campanha belíssima também, de campanha de doação de medula. Já unimos as forças da pastora, do capitão,
com o sindicato, então o capitão, aí junto o Hemocentro, e aí está crescendo. Aí a caminhada, nós conseguimos que o Hemocentro fosse na caminhada para fazer a captação, o cadastro, né, no local. E, paralelo a isso, também nós estamos com esse trabalho nas indústrias do setor moveleiro. O capitão vai, faz a palestra, passa os vídeos, explica como que é a doação de medula, porque as pessoas têm muito receio, né? Elas acham que vai enfiar uma agulha na medula, que vai enfiar uma agulha nas costas e não é nada disso. E daí ele faz a explanação dele, daí 2, 3 dias a gente agenda, 2, 3 dias o Hemocentro vai, faz a coleta do material e nós estamos com isso crescendo o número de doadores, possíveis doadores, né? Esperamos logo ter uma notícia boa, assim, vem mais um doador em Rio Preto, né? Conseguimos mais um doador em Rio Preto. Isso que é o melhor, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença agradeço. E dizer que fica aqui a minha admiração e meu respeito por você. Obrigada. Um exemplo para mim de mulher, de mãe, de profissional, sempre, você sabe disso. Obrigada. Tá bom? Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Tá? Um beijo grande para você. Identidade Feminina fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.